Olá, Maria. Então, vamos lá. Leitura de número 55, suportemos. Tenha a paciência, a sua obra perfeita. Tiago 1:4. Detente um minuto no torvelinho das preocupações costumeiras e repara que deves o próprio equilíbrio à paciência divina, a sustentar-nos em cada instante da vida através de mil modos. Muita gente, talvez, em te fitando na ternura do recém-nato, duvidasse da tua capacidade de sobreviver para a existência terrena, mas Deus teve paciência contigo e conferiu-te o devotamento materno que te ajudou a ativar as energias do próprio corpo. Entendidos de psicologia, em ti anotando a intempestividade infantil, provavelmente desconfiaram da tua possibilidade de alfabetização. Mas Deus teve paciência contigo e concedeu-te a heróica ternura de professores abnegados que te abriram novos horizontes no campo da educação. E a paciência do Senhor, cada dia, permite generosa que tales plantas inermes, que te assenhoreis do suor e do sangue dos animais, que te apropries das forças da natureza e que te valhas indiscriminadamente do concurso dos semelhantes para que te alimentes e mendigues, restaures e instruas. Lembra-te dessa paciência perfeita que te beneficia e cultiva a paciência para com os outros. O companheiro cuja aspereza te ofende e o aprendiz cuja incipiência te irrita são irmãos que te rogam cooperação e entendimento. E quantos tantos te caluniem ou apedrejem são doentes que te pedem simpatia e consolo. Mas para que colabores e compreendas, harmonizas e reconfortes, é necessário que a tolerância construtiva te alente os passos. À frente dos óbices de todo gênero, guarda a paciência que ajuda, e diante dos ataques de toda ordem, cultiva a paciência que esquece. Escuda-te, pois, na paciência para com todos, sem jamais te esqueceres de que a alegria dos homens é a paciência de Deus. Deus Pai de bondade e misericórdia, nós vos agradecemos nesse momento essa mensagem de Emmanuel que nos remete ao agradecimento e à gratidão por toda a paciência que nos envolve no decorrer da nossa vida. Obrigada, Pai amoroso, por nos amparar e proteger e sustentar sempre. Jesus querido, vós que nos ensinastes as virtudes da vida, nós vos pedimos que, amparando a esse grupo de estudo, nos ampare também para que tenhamos como desenvolver em nós a paciência, a colaboração e a fraternidade. Que sejamos, senhores, Senhor Jesus, sempre pacientes uns com os outros e que essa paciência nos envolva sempre nos momentos mais fáceis ou naqueles momentos mais difíceis de nossa vida. Que ela possa levar consigo toda a amorosidade que Jesus nos ensinou ao dizer: amai-vos uns aos outros, fazei ao outro aquilo que queiramos que façam conosco. Tenhamos, pois, paciência, que seja em nome de Jesus, em nome do seu exemplo, senão temos ainda em nossos corações essa grandiosidade. Pedimos, Jesus, que abençoe a cada um de nós, abençoe o estudo de hoje,
Abençoe os nossos lares, os nossos amores. A atividade hoje a ser desenvolvida na FEAC, e abençoe também, Senhor, aqueles que nos instigam à paciência, que possamos ter de fato caridosos, generosos para com eles, sabendo que eles precisam de nós e que nós precisamos deles. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Assim seja. Muito bem. Deixa eu posicionar aqui. Boa noite para todos que chegaram aí agora. Eu ainda não dei boa noite. Estamos iniciando aí outubro, nesse dia 2 de outubro de 2024, nessa quarta-feira bem quente, Muito né? quente. Com o nosso estudo de Paulo. A gente perdi o meu negocinho aqui, não tem problema não. Então, nós estamos aqui no capítulo 8. Confere para mim, não sei se a minha marcação é capítulo 8? Capítulo 9. Capítulo 9. 9. Começou o 9 hoje. Tá. É. Ah, ótimo. A minha marcação pulou aqui. Tá, deixa eu colocar aqui. Que aí eu... Então, só recapitulando, né? A gente terminou aí um capítulo que fala das carnes sacrificadas aos ídolos. Algumas observações, talvez eu deixei aqui anotado e eu acredito que eu não falei, porque semana passada eu não estava com a minha BJ, e a minha BJ tem umas anotações aqui, então algumas aqui eu não falei. As carnes dos ídolos, que eram oferecidas aos ídolos, os principais ídolos de Corinto era o deus Apolo e o deus Dionísio, que é o deus do vinho. Tá? E as principais carnes, os principais animais que eram sacrificados eram pombos e cordeiros. Tá? Então, assim, recapitulando, né, os cristãos novos ali tinham liberdade para comer a carne, ok. Mas outros tinham preocupação, como Paulo fala, né, os fracos na fé. O cristão é livre. Então, ninguém deveria da sua liberdade fazer uma pedra de escândalo. É isso que Paulo fala. Tá? O amor ao próximo é muito mais importante que o direito que você tem. Paulo abre mão desse direito e se coloca nessa posição para poder dar o exemplo. Então, lembrando sempre que aquela questão ética de Corinto era muito perversa. Né? Por quê? Eles achavam que porque a cidade tinha Apolo, tinha Dionísio e outros deuses, eles podiam fazer o que eles quisessem. Tá? Eles podiam se abrir da maneira que eles quisessem. Então, eles podiam se corromper, tanto é que a gente colocou que existia o verbo corintiar, agora falhou, hein? Corintizar, isso. Obrigado, Jane. Onde tinha os comportamentos corruptos, comportamentos promíscuos. Então, existia dentro disso os deuses. E aí, alguns achavam que se eu comprar a carne que fora motivo de sacrifício para os deuses, eu estaria compactuando com aqueles deuses. Entendeu? Então tinha essa questão também. Só que Paulo falou, não tem nada a ver. Deuses é deuses. Deuses é Deus com D minúsculo. A gente só tem um Deus. Tá? Então ele esclareceu muito bem. Até porque existiam muitos cristãos judeus que saíram do judaísmo e vieram para Paulo, vieram para o cristianismo. Então eles tinham esse receio de estar consumindo. Eu estou consumindo essa carne, eu estou participando do culto? Eu estou ajudando aquele Deus? Aí Paulo esclarece, não tem nada a ver. Tá? Mas ele se coloca naquela posição de que ele mesmo não come. Okay? A última frase que você falou do estudo e que eu gostei, que eu anotei aqui, deixei ela em destaque, é que a questão não é a carne, são os valores morais. Exatamente, é principalmente isso aí. Né? Então é uma questão que Paulo vem trabalhando assim, bem
objetivamente, mas subliminar, que são exatamente esse comportamento aí. E agora, para vocês verem como a Jane falou acerca do comportamento, nesse capítulo 9, onde a BJ vai falar o exemplo de Paulo, olha só, até que enfim um título bacana aqui, que tem muito a ver, né? Então, olha só, gente, vocês, né, eu tenho certeza que vocês leram esse capítulo 9. Esse capítulo 9, ele parece que é uma defensiva de Paulo. Parece que é uma tentativa de justificar algumas críticas, algumas acusações que Paulo estava tendo. Existem várias perguntas que ele, né, retóricas aqui, que ele vem respondendo. Então, ele, conforme ele terminou a questão da polêmica das carnes, ele vai falar assim, eu tenho um certo privilégio, mas eu não hostilizo. Então, ele vai vir nessa tocada aqui. E o capítulo 9, se vocês quiserem anotar aí, ele se subdivide em versículos 1 e 2, é a condição do apóstolo do Cristo. A questão 3 e 4 é a questão de comer e beber, às custas da comunidade. Vou falar só o iniciozinho, que tem mais coisas, depois mais para frente eu falo. O 5 é levar as esposas, né, na viagem. O 6 e o 7 é o dispensado do trabalho e, em vista disso, ser sustentado pela comunidade. Tá? Então, isso, agora o replay, por favor. Que eu parei lá no 1 e 2. 1 e 2 é a condição do apóstolo. 3 e 4 é comer e beber, às custas da comunidade. O 5 é a questão das esposas. O 6 e o 7 é o dispensamento do trabalho e ser sustentado pela comunidade. Eu vou falar só até esse aqui, tá? Muita coisa. Então, Paulo, aqui, se vocês fossem dar um subtítulo no lugar do exemplo de Paulo, seria assim, descrever a vida de um servidor de Cristo. Seria essa. Um servidor da causa. Tá? A palavra-chave aqui é servidor. É servidor. A palavra-chave do capítulo 9 é servidor. É servir. O verbo que vai mover aqui é servir. Então vamos ver o que Paulo vai colocar aqui para a gente. Não sou porventura livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Não sois minha obra no Senhor? Ainda que para outros não seja apóstolo, para vós, ao menos, o sou. Pois o selo do meu apostolado sois vós no Senhor. Bom, vamos ver esse aqui. Vamos lá. Por que Paulo está falando que ele é livre? Questão. A partir de agora eu vou fazer várias perguntas para vocês, hein? A gente já está num grupo de maturidade, já passou de um ano, e eu vou explorar os objetos que Paulo coloca aqui. Olha a paciência conosco. Eu estou tendo a paciência. Eu tive um ano de paciência. Um ano. Agora eu vou começar a fazer pergunta. Por que Paulo fala que ele é livre? O que é essa liberdade? Até porque eu também preciso beber água, né, gente? A Valéria levantou. Ele é servidor do Cristo. E isso é liberdade. Oi, peraí. Ele não serve a mais ninguém. Sim. Valéria tá falando? É isso que eu ia falar, né? Que a gente, com Cristo, a gente é livre de todas as mentiras, todas aquelas questões que o ser humano arruma, né? Para se sentir melhor, parecer que é melhor. Então, a vida simples é a vida do Cristo. Então, quando a gente é simples, a gente é livre, né? Muito bom. Livre das ilusões, né, materiais. Isso aí. Excelente, gente. Muito bom as respostas aí. É livre dos pecados. É livre das algemas do pecado. Ele é livre também das obrigações da lei judaica, né, que ele as tinha no passado. Então, assim, ele reconhece essa liberdade em Cristo. Ele reconhece que estar seguindo Cristo é ser livre desse pecado, dessas ilusões, desses enganos.
tá? Então, ele se preservava de algumas liberdades que ele tinha, devido à autoridade dele, para não constranger os cristãos. Tá? Então, o que Paulo, nesses 2 primeiros versículos, está falando? Ele vai defender o seu apostolado. Por isso que tem como base que Paulo estaria se defendendo de algumas acusações. Então, ele tá defendendo o seu apostolado. Ele está falando, não sou apóstolo? Né? Ele foi diretamente chamado por Cristo, né? O Espírito do Cristo. Tem uma fala, não sei aonde que eu li, que diz que em alguns momentos Paulo foi questionado por se declarar apóstolo, porque eles achavam que por ele não ter convivido com Jesus, ele não merecia ser considerado apóstolo. Isso eu li num determinado ponto. Isso. Mas, por outro lado, também eu vi numa palestra. Esse negócio da cabeça de velha é danado. Paciência. Daquele bonitinho. Quem? Arthur Valadares. Isso, do Arthur Valadares, falando que seguidor do Cristo é aquele que aprecia, admira os ensinamentos, acha que tem a ver, e vai, uma hora faz, outra hora não faz e tal. E apóstolo é aquele que o Cristo está tão impregnado nele que aonde ele vai, ele fala por si, pelos seus exemplos, pela sua vivência, por aquilo que ele prega e tudo. Então, eu acho que tem a ver com esse momento, porque ele era apóstolo. Quem mais podia dizer que era apóstolo, senão ele que dedicou a vida dele toda, né? Sim, tanto é que ele está falando, não sois minha obra no Senhor, né? A obra dele é do Senhor. E tanto é que ele fala assim, ainda para outros não seja apóstolo, né? Então, por isso que a gente tá colocando que talvez tenha rolado alguma discussão nesse aspecto aí. E outro aqui, cadê? Outra palavrinha aqui está no versículo 2. Ele fala do selo, pois o selo do meu apostolado sois vós no Senhor. O selo, gente, né? A gente viu aí, se alguém se recordar, em alguns filmes, principalmente filmes que tem muito a Igreja Católica, tem aquele selo, né, que você coloca o anel que tem aquela marca, aquilo ali era marca de autenticação. Então era uma cultura da época, né? Então o selo que Paulo estava falando aqui, que ele é autêntico no Cristo. Né? Então ele está colocando isso aqui. Então ele está usando de palavras que aquelas pessoas estariam por dentro, estariam, né, consciência entendendo. O que a gente pode ir no... Oi? Quem falou? Não, o selo para Paulo não era o selo da época, era o exemplo dele, né? É a marca dele, é o selo dele. Entendeu? Então, isso aí. Não é a marca usada na época, né? Que pingava, batia um brasão, uma coisa. Isso foi... Para Paulo, o selo dele era a própria vida, porque ele trabalhava para o Cristo. Então, a vida dele era o próprio selo. Exatamente. Era o exemplo de quem ele seguia, vivenciava. Não é isso? É perfeito. E para isso, a Joelma quer falar? Antes de eu completar? Não, depois eu falo. Tá. Para isso, eu tenho uma palavrinha, se chama lucidez. Ele é lúcido ele é lúcido no caminho dele. Tá? Então a gente vai ver que essa lucidez leva ele à eficácia do trabalho. Porque o trabalho dele não constituiu só de viagens, só de discursos, só de fala, mas principalmente do selo, que é o exemplo.
Isso é a lucidez dele, é a grande certeza dele. E essa palavrinha lucidez é o que nos tem faltado muito, principalmente dentro das casas espíritas. Lucidez do trabalho, para você ser exemplo. Então, a eficácia, rapidinho, a eficácia do trabalho dele está alicerçada na sua transformação moral. É isso que é a lucidez. Ele se transformou. Então, a eficácia do trabalho, do exemplo dele, é o resultado da transformação moral que Paulo está passando. Então, tá certo. Maria, quer falar? Não, já foi incluído aí. Né? Vamos para frente. Aí o versículo... Mas aí você está falando de que o selo é a vida dele, o exemplo dele, mas ele coloca aqui que o selo, pois o selo do meu apostolado sois vós. Sim. Isso não é o Senhor. Gente, o que é a marca do Cristo? O que é a marca do Cristo? Vamos. Não é você sofrer pelo Cristo? Não é você se transformar pelo Cristo? Esse é o Senhor. Todos aqueles que seguiram Cristo tiveram um selo, tiveram uma marca, tiveram um sofrimento. O que é? O sofrimento, as tribulações, as renúncias. Esse é o selo do Cristo. Essa era a minha pergunta que eu estava querendo fazer. Quando ele coloca, pois o selo do meu apostolado sois vós, esse vós está se dirigindo aos coríntios. Sim. Então, a gente pode dizer que ele está, assim, jogando uma certa responsabilidade para a postura deles? Ele tá trabalhando comportamento. Digamos assim, ele coloca que, olha, o meu apostolado depende do sucesso de vocês. Eu não Também. colocaria tanta Sucesso, moeda nessa afirmação, não. Eu não colocaria assim, o sucesso do meu apostolado depende de vocês, não. Não é bem sucesso, mas assim, o trabalho mesmo do A apostolado. concretização. A concretização, o entendimento da mensagem do Cristo é um trabalho árduo para Paulo. Fazer com que aquele povo, né, dentro daquela comunidade cristã, no meio de uma sociedade promíscua, entenda a mensagem do Cristo e se abstenha de determinadas práticas, esse é o objetivo, porque vai passar pelo comportamento que vai denotar na transformação. Por isso que às vezes ele se fala. Eu falo assim, olha, eu tenho direito, mas eu estou abrindo mão. Pois é, pelo que eu li no capítulo, ele dava exemplo a partir dele, mas ele dá umas ganchadas aí para o povo começar a espreitar. Sim. Né? É a questão das mulheres. Porque senão ele fica falando só. Sim, gente. É claro. Ele tem que mexer com o material que ele tem. O material que ele tem é material humano. Então, por isso que o Paulo ele está trabalhando na base. Paulo está trabalhando no operacional. Paulo está, vamos dizer assim, em linguagem de empresa, ele está trabalhando com peão. Ele está trabalhando com aquele povo. Por quê? Porque aqueles mais esclarecidos entenderam. Mas aqueles que não estão esclarecidos totalmente se encontram em dúvida. Paulo é bom ou não é bom? Poxa, Paulo está trabalhando com eles. Esse é o material de Paulo. É o entendimento. É fazê-los pensar, discernir e ser libertos em Cristo como ele que ele está falando. É meio... Não vou dizer assim, é meio complicado. Mas é o trabalho de Paulo. É o selo dele. Se ele não trabalha se ele não tem o exemplo, ele fica igual os demais, os sacerdotes, os fariseus, né? Sim. Que falavam, mas não viviam, Sim. né? Sim. Tinham conhecimento da lei, mas não viviam, não praticavam. E ele, para mostrar ser
o legítimo seguidor do mestre. O mestre não exemplificou tudo. Ele tinha que o quê? Exemplificar. Também. Então, o selo dele tinha que ser o exemplo. O peso do selo, né? Sim, o Ele peso do falou, selo, isso. ele usou palavras, sim, mas o peso Sim. é o exemplo, né? Assim como ele foi fariseu e ele não fazia isso. É, Como ele colocava os outros sob o jugo da lei, mas ele mesmo se colocava em muitos pontos, assim, vou me abster. Isso aqui não se aplica a mim. Ele impunha aos outros uma tribulação, mas ele mesmo não se colocava. Então ele sabia como que era o outro lado. Ele sabia. Então agora em Cristo não, eu tenho que ser autêntico, eu tenho que ser lúcido. Lúcido. Eu não posso ter nenhuma dúvida da minha caminhada com Cristo. Por isso que se chama lucidez. Lucidez. Ele é luz. Né? Você procurar a origem dessa palavra, você vai ver luz. Ele está se iluminando. Ele não tem dúvida. Olha só. Mas então ele só vai considerar esse selo do apostolado dele através do pessoal lá de Coríntios a partir do momento que eles passarem a agir da mesma forma, dar o exemplo também. Aí eles vão passar a ser o selo de Paulo. Aí, não. Peraí, a gente está confundindo. Pois o selo do meu apostolado sois vós. As minhas atribulações, o meu sofrimento é fazer com que vocês entendam Cristo. Esse é o selo. Eles vão virar um selo no futuro. No futuro eles vão virar um selo. Entendeu? A gente tem que lembrar que Paulo fundou a comunidade de Corinto, Sim, né? Isso, ele é Então, responsável isso pela é uma comunidade. importância para ele. Isso, ele fundou aquela comunidade. Então, independente deles se transformarem ou não, o selo do Paulo é esse esforço. É esse esforço, que ele tá isso. fazendo. É esse o Entendi. entendimento. O selo é essa tribulação dele. O selo é esse sofrimento dele, moral, essa angústia de fazer as pessoas compreenderem o Cristo, entendeu? Esse é Não o o selo dele. resultado. Não o resultado. O resultado é que fala assim, Deus semeou, Apolo regou, mas Deus que vai fazer crescer. Entendi. Mas Agora ele tinha preocupação de que essa comunidade não se perdesse, Sim, porque ele escrevia, essas epístolas são todas uma demonstração desse trabalho interminável. Era interminável, porque ele ia para uma cidade, tinha que cuidar da outra, que ele já tinha passado, mas estava botando Sim. os pés pelas mãos. Sim. Então, eu acho que esse selo é esse esforço, é isso aí. né, É isso aí. É isso aí. constante. Constante, árduo, todos os dias. Olha só o versículo 3, gente. Esta é minha resposta aos que me acusam. Não temos o direito de comer e beber? Então, é possível que ele tenha sido criticado pelas suas atitudes. Tá vendo? Alguém escreveu uma carta para ele, ou se alguém, ou esse grupo, criticando alguma coisa dele, fazendo alusão a algumas práticas, ou até mesmo fazendo uma fake news, né? Mentindo em alguma coisa aí. Então, o que ele está falando? Esta é minha resposta aos que me acusam. Qual que é a resposta dele? Vocês são meu objeto de trabalho. Eu sou o apóstolo. E lembrando que ele está acabando de finalizar a questão da polêmica dos animais, das carnes sacrificadas. Ele está acabando de terminar essa polêmica, já entrou em uma outra. Né? E agora entra num outro aspecto. Talvez também ele tivesse sido criticado alguma coisa nesse aspecto, porque senão ele não iria pontuar aqui, né? Ele só está pontuando as questões que são relevantes e que geraram alguma polêmica. Não temos o direito de levar conosco nas viagens uma esposa cristã
como os outros apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de ser dispensados de trabalhar? Quem vai alguma vez à guerra com seus próprios recursos? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Vamos lá. Então, assim, existe até, no versículo 5, uma teoria lá dos pais da igreja, os patriarcas da igreja, os Ô estudiosos. Cisne, você falou 4? Ou eu que dormi aqui? Falei o 4, não O temos direito de comer. Eu falei 3 e 4 junto. Eu falei o 3 e o 4 junto, que ele tinha acabado de sair da polêmica do comer das carnes sacrificadas aos animais. Tá, do sacrifício dos animais. Isso. Não teria nada a ver com comer às custas da comunidade, não, né? Também Porque tem. não tinha uns que também Também tem. trabalhavam? Também tem. Também? Que ele vai explicar agora. Entendeu? Tá. Também então são as tem. duas coisas. Seriam as duas Porque coisas? ele tira o direito de comer as Geral, carnes né? sacrificadas, mas ele não come. Mas agora, como que ele vai se alimentar se ele anda para lá e para cá? É a questão que ele vai abordar aqui. Né? Por quê? Tá bom. Os estudiosos, as mentes da igreja, veem nesse versículo aqui, o 6, o 5 em diante, a questão do celibato. A questão do celibato para aqueles que promovem a palavra do Cristo. Eles veem aqui fundamentado a questão da doutrina do celibato para aqueles que são os pais da igreja. É aqui um dos fundamentos. Tá? Então, eles falam que aqui não está referindo a nenhuma esposa, que aqui não tem nenhuma ajudante feminina, que não tem nenhuma uma mulher contribuindo, mas essa base aqui não tem fundamento. O fato é que muitos eram casados e levavam as suas esposas nas viagens, nas pregações, assim como Paulo está confirmando aqui que Simão Pedro levava a sua esposa. Aqui, está falando aqui. Como outros apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas, então dá para ver que muitos convertidos também se manifestavam e levavam suas esposas. Gente, Paulo Estevão, qual que é o casal famoso do Paulo Estevão? Áquila e Prisca. Áquila e Prisca, ou Áquila e Priscila, depende até da Bíblia que você está. Casal, homem e mulher. Mas tinha alguém, então, que criticava isso. Tem alguém que pontuou isso aí. A gente não sabe. É isso que eu ia perguntar também, porque para ele poder falar isso é porque recebeu alguma crítica de que as mulheres não deveriam ir. Que não deveriam ir, porque as mulheres Que estavam não deveriam atrapalhando. ser sustentadas. Elas estavam pelo atrapalhando. dinheiro da igreja. Tá? Então, a gente sabe. Agora, a gente comentando o versículo 6 e o 7. A gente sabe, através de Paulo e Estevão, que tanto Paulo quanto Barnabé, eles eram sustentados pelos seus próprios recursos. Sim. Aonde eles iam, eles arrumavam trabalho, arrumavam tear, né? Se colocavam à disposição para se sustentarem. Tá? Embora o argumento que ele está usando aqui é que ele poderia ser sustentado pela igreja. Só que, observação importante, tá? Esse sustento não é um sustento de dinheiro. Esse sustento é um sustento de alimentação. Eu acabei de chegar agora em Corinto. Eu vou procurar emprego. Opa, você não pode me dar um prato de comida enquanto eu vou montar o meu tear? Você não pode me abrigar enquanto eu vou procurar emprego? Esse é o sustento. É o essencial, não o supérfluo. Exatamente, não é viver da igreja. Mas enquanto eu estou aqui, eu vou arrumar um emprego, vocês me dão um prato de comida? Você me sustenta? Até porque, gente, as igrejas eram em casas. Eram em casas de pessoas. Então Paulo chegou lá, existe uma área grande onde a comunidade se reunia ali para ouvir a palavra, era numa casa de alguém, então oferecia-se comida, oferecia-se alimento.
Entendeu? Então o sustento não é viver às custas da igreja. Não é chegar lá, se hospedar e ficar o tempo todo, eu sou a palavra do Cristo, sou apóstolo. Né? Não é ser profissional da igreja. Não é receber pela graça que Deus lhe deu. Mas aí o próximo versículo contradiz isso. Qual? Porque quando ele fala, você está no 6 ou no 7? Você já está no 6, né? 6 e 7. No 7. Então, quem vai alguma vez à guerra com os seus próprios recursos? Quando você vai à guerra, você não vai com seus próprios recursos. O exército te sustenta o tempo que você estiver na guerra. Então, mas não é isso que ele quis falar, não. O que eu entendi aí é que aquele que é, no caso, o chefe da igreja, aquele que comanda a igreja, aquele que prega, ele vai viver às custas da igreja enquanto estiver exercendo essa função. Enquanto ele estiver sem trabalho. O que nos corrobora isso? Paulo e Estevão. Sim, a gente sabe que... Mas esse versículo ele não contradiz, não. Na minha visão, ele não contradiz. Ele vai ser sustentado enquanto ele não tiver um trabalho, enquanto ele não buscar um sustento. Ô Sidney, esses versículos não querem mostrar, tipo assim, isso aqui não é contrário, vou colocar até lei, tá? Costume, não vou colocar lei. Não é contrário aos costumes da época. Sim. Mas ele, Paulo, abdicou desse costume. É isso. Mas quem não abdicou não está fora. Até porque, por isso. Inclusive, na época, costumava-se fazer isso. Você chegava e alimentava e tudo. Sim, isso era a prática de outras religiões. Né? Eu acho que ele mostra, não é contrário, mas eu não acho dessa forma. Ele, Paulo, abre mão desse direito. Só que você vai ficar 6 meses, 1 ano lá, sendo sustentado pela casa. Se você chega, vou passar 1 semana aí, eu vou descansar e daqui eu vou para uma outra cidade. Ok, você avisou, mandou uma carta, a pessoa da casa está sabendo, vai preparar uma alimentação adequada para você. E é por isso que o selo dele é o exemplo. É o pesado. Né? Tipo assim, o costume é esse, mas o meu exemplo é esse outro. Ele vai falar isso mais para frente. Eu estou abrindo mão. Eu não quero ser peso para ninguém. E é claro, Paulo chegou. É o que a gente está falando. Está lá na sociedade. Ali eu me alimento durante uns tempos, ali oferece a Barnabé e tal. Daqui a pouco conseguiu arrumar. Se lembra quando Paulo... Teve uma época que o Paulo estava... Agora eu não me lembro de cabeça a cidade. Nem sei se era Corinto mesmo, não me lembro. Que ele estava trabalhando, ele teve até uma febre, mandou chamar Lucas, ele estava hospedado em outro lugar. Aí o Lucas chega, o Barnabé também estava hospedado ali, Barnabé também estava doente, Lucas chega e faz uma medicação lá para ele. Tá vendo? Ele era assim. Ele não queria ser peso. Ele abre mão. Mas que essa prática é comum da época. E é aceita por ele mesmo. Ele não quer fazer uso desse direito, mas quem quiser fazer, nada contra. Nada contra. Se a pessoa aceitar e for de bom alvitre para os dois, ok. Joelma, Valéria, quem levantou a mão primeiro? Gente, olha só. Eu fui lá em Mateus, eu estava vendo isso aqui hoje à tarde. E em Mateus 10, 11, está assim. Aquela da missão dos 12. Em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, examinai quem nela é digno e permanecei ali até sairdes. Falo, ao entrardes na casa,
Mas aí tem uma parte aqui que fala sobre o alimento que você, aqui, é 10:10. Não adquirais ouro, nem prata, nem cobre para os vossos cintos, nem alforge para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, pois o trabalhador é digno do seu alimento. Isso Jesus já dizia, Sim. que eles eram dignos de receber o alimento, porque eles eram trabalhadores. Sim, aonde eles forem, se a pessoa der guarida para eles, der a casa para eles se alimentam ali. Isso é costume do Oriente. É. Isso é E costume. também, assim, a gente no Paulo Estevão, a gente vê que tem, às vezes, narrativas que ele ficava a pregação acontecia geralmente no entardecer, à noite, e durante o dia ele ficava nas praças trabalhando, consertando tapetes, tecendo e tudo. Então, ele e o Tear são exemplos, assim, de toda a trajetória dele, né? Isso aí, perfeito. Muito bom, muito bem lembrado, Maria. Muito obrigado. Agora sim. Não, é só comentando aqui, até tem a ver com isso que a Maria falou. Tem uma notinha na Bíblia do Peregrino sobre esse versículo que eu achei uma comparação interessante. Fala soldado, lavrador e pastor, né? Que são as Que ele chama aqui. funções que ele menciona aí. 3 categorias de uma economia simples. Pensa nos soldados mercenários da época, dos romanos, né? Soldado que se relaciona com soldo, salário, porque os soldados romanos eram sustentados trabalhando ou não. Sim, né? E aí, assim, me veio à cabeça a questão eu não lembro o número, do Livro dos Espíritos, da questão da reencarnação. Toda reencarnação tem que ter um fim útil, né? Então, assim, é isso que a Maria falou aí. O trabalho útil, né, à comunidade, ele merece um salário. Recompensado. Né? Compensado. Isso aí. Só que a gente está analisando. A Valéria também levantou a mão. Valéria, desculpa, fala aí você. Valéria? Então, passou. Não, ela abriu o microfone ou não? Conseguiu? Acho que deve estar... Abri. Abriu. Ah, tá. Eu não estudo antes, não tem tempo, né? Então eu estudo aqui agora. Quando foi falada aí essa questão, né, de que no Paulo Estevão, a gente sabe que ele deu exemplo, mas se a gente analisar que os sacerdotes já viviam por conta da comunidade, e se os pais da igreja não mesmo que quando leram ele, né, viram que falava dessa forma, então acabou que a igreja seguiu mesmo essa tendência, porque se não ficou tão bem resolvido com Paulo, porque tem coisas que são resolvidas quando a gente lê Paulo e Estevão, não? Sim, fica mais claro pra gente, né? Eles não têm Paulo e Estevão, né? Então eles seguiram essa tendência mesmo. Então, a igreja vive até hoje por conta da comunidade, né? Os padres não trabalham com tudo. Mas isso, de uma certa forma, sempre foi assim, e o Paulo, de uma certa forma, parece que falou dessa forma mesmo. Se a pessoa quiser fazer a leitura dessa forma, fica respaldado a leitura que os pais da igreja fizeram, né? Verdade. Isso é correto. É um privilégio nosso, né? Que a gente tem, né? De acertar mais, né? Sim. Tendo Paulo e Estevão. Correto. Também muito correto. Então, eu penso aqui o seguinte: se você for analisar a questão daquele que sai pregando, como Paulo, Barnabé, saíam em terras diferentes, iam visitar igrejas diferentes, a gente até consegue entender que não precisa ter um trabalho para se sustentar, apesar de Paulo ter, mas não era obrigatório. Só que quando você se fixa numa igreja, igual no caso de Coríntios aí, que tinham um pregador, um responsável, né, um pastor ali, aí já não seria justo ele viver da comunidade. O certo seria que ele arrumasse um trabalho. Sim, assim como a gente faz com a doutrina espírita. Exatamente. Com o movimento espírita.
Só que, como a Valéria falou, esse dito aqui acaba endossando Sim, essa ideia de muitas religiões, dos sacerdotes, dos pastores viverem por conta da comunidade. exatamente. Mas é numa conveniência de leitura, né? Sim, você interpreta do jeito que você acha melhor. É a lei legalista. É o Você que eu interpreta falei. de uma forma legalista. Tem uns que Tá colocam bom. o celibato aqui nessas mulheres aqui, mas não tem fundamento. Mas. Mas Não, eu só que terminei no mais mesmo. Mas. a gente vê que vai muito de cada um, né? É, Vamos pegar como exemplo alguém que a gente conhece. A irmã Aila. Ela trabalha, ela é professora, ela leciona, né? Ela trabalha. uhum. Quer dizer que isso aí, essa mentalidade está mudando e vai também de cada um. Até porque se não pudesse trabalhar, alguém ia achar algum fundamento em alguma coisa aqui. Falei, não, você só tem que ficar sustentado pela igreja. Não pode. Não pode. Então, você vê que tem esse trabalho. Eles trabalham, mas ela trabalha, mas é um movimento pequeno ainda. Mas a gente, conforme a Valéria colocou aí, né? A gente tem o privilégio de ter Paulo Estevam e saber os bastidores como que era, né? Então, gente, aqui, ó, o 6 e o 7, ok? Tá? Você vê que são questões polêmicas. Que Paulo está tentando. Se a gente aqui, a gente está num diálogo fraterno aqui, imagina ele lá, né? Olha só. E ele fala, né, Sidney, a resposta aos que me acusam. Dos que me acusam. Lá no 3 ele fala, então. Ele está Não pontuando. foi uma conversa assim amigável, não, né? Porque... Um esclarecimento. Não, acusam. E para chegar até ele, o quanto que isso gerou de polêmica lá atrás. Sim. Né? O tititi. Até... Se você... Pode falar. Não, é só falar assim. Porque como uma carta demora a chegar, imagina esse percurso da carta e essa polêmica lá atrás já tomando uma base sólida e tomando aquilo como uma verdade. Não é uma coisa que você manda no WhatsApp e resolve hoje. E se a gente levar em consideração o quanto que o ser humano gosta de complicar as coisas, eu acredito que alguns acusavam Paulo até dele não aceitar viver da comunidade. Sim, tenho certeza ele que sim. trabalhar. Mas por que você trabalha? Né? Não tem essas coisas? Até do certo. Soberba, né? Mas é o que ele vai falar aqui, Jane, no 8. Ó. Digo isso baseado apenas em considerações humanas? Ou a lei não diz também a mesma coisa? Com efeito, na lei de Moisés está escrito: não amordaçarás o boi que tritura o grão. Acaso Deus se preocupa com os bois? Então aqui, ele está puxando a lei, né, para poder falar assim, olha, tem. Né? Então ele está usando até um bom senso aqui. Essa questão do boi aí, o peso do boi, eles colocavam o boi para amassar, para debulhar a semente. O peso do boi fazia com que a semente fosse debulhada, saísse da casca. E aí, alguns amordaçavam o boi para que ele não comesse o trigo, porque senão acaba dando prejuízo. Então, a lei fala, não, deixa o boi comer uma parte. Ele está trabalhando. O trabalho que ele faz para debulhar essa semente, ele vai ter como salário ele comer um pouco dessa semente, né? E essa comparação... Isso está lá no Deuteronômio, nessa notinha. Deuteronômio 25, versículo 4. Então, se essa lei foi criada pensando no boi, então que dirá o homem? Sim. Né? Aí ele vem falar o 10. Ele conclui no 10.
Não é, sem dúvida, por causa de nós que ele assim fala? Sim. Por causa de nós é que isso foi escrito. Pois aquele que trabalha deve trabalhar com esperança. E aquele que pisa o grão deve ter esperança de receber a sua parte. Então ele está Eu justificando. achei lindo isso aí. Ele está justificando. Né? Aquele que trabalha não tem que ter esperança de receber a sua parte. Né? Então, assim, tá ok. Se a pessoa é um peregrino, se hospeda na casa dos outros e vai de cidade a cidade a cidade e fica um tempo aqui, não um tempo assim, igual a gente falou, vou ficar 6 meses, vou ficar 1 ano. Não, ele vai fazendo essa peregrinação, é certo que ele seja sustentado pela comunidade. Né? Quando a gente faz um seminário na FEAC, ou esse igual teve no Trade, como que esses palestrantes vão se alimentar? A gente que oferece alimento para eles. A gente que oferece estadia para eles. A gente que paga a estadia deles. Embora exista muita controvérsia no movimento espírita quanto a isso, tá? Porque antigamente era mais simples. O palestrante vinha e ele se hospedava na casa de alguém, né? De alguns dos... Isso, assim como o Paulo faz. Assim como o Paulo faz. Hoje a coisa está um pouco diferente. Hoje tem que ir para hotel, tal, mas o início, Sim. O princípio é que seja hospedado na casa de alguém da comunidade. O Divaldo vinha aqui, ficava com a Sueli, o Raul ficava ali com o Falcone, então, o Geraldo Guimarães, quando vinha aqui, eu me lembro muito, ficava com o Falcone também, com a Kátia. Era assim. Espera aí que voou aqui minhas páginas, tudo. Tá. Acertei aqui. Então o versículo 10 ele fecha isso aqui. Tá? E aí, olha o que ele fala no versículo 11. Se semeamos em vós os bens espirituais, será excessivo que colhamos os vossos bens materiais? Nossa. O que vocês acham que ele está passando aqui nessa pergunta? Ué, A gente tem que ter cuidado. Eu acho que ele está falando que seria mesquinho você não oferecer ao outro que está trabalhando pela sua própria redenção. A gente tem que ter cuidado. Por quê? Porque aqui a gente pode pensar que Paulo está querendo justificar algum tipo de pagamento, algum tipo de privilégio. Não tem pagamento, mas não tem a gente privilégio. viu que é o essencial que ele está Isso! Não é privilégio. É o essencial. É hospedagem e alimentação do dia. É isso aí. É um lugar para tomar um banho, né? Isso. Né? Porque, na verdade, ele fala que eles semeiam os bens espirituais, eles querem colher os bens espirituais também deles. Não é só o material. Agora eu só esqueci de avisar o seguinte. Aqui, do versículo 11 em diante, ele vai falar sobre o pagamento da igreja, sobre o recolhimento da bolsa. Tá? Eu esqueci de colocar esse contexto aqui. Ele do versículo 11, ele vai falar do recolhimento das igrejas. Se lembra lá no Paulo Estevão, quando o Tiago, lá no primeiro concílio, falou: mas os fariseus estão vindo aqui, a gente depende das doações dele. Aí o Paulo falou assim: não, então acaba com isso aqui. Eu vou de igreja em igreja recolher doações e mando para você aqui. Que aí você corta a raiz desse pessoal que dá dinheiro e acha que pode mandar. Aqui ele está falando disso. Aqui ele está falando desse recolhimento, que era uma prática dos outros também. Tá? Por isso que ele fala: semeamos em vós os bens espirituais, será excessivo que colhamos os vossos bens materiais? A resposta é positiva. A resposta é positiva. Paulo aqui vai justificar a coleta de recursos materiais da igreja de Corinto para Jerusalém. Que foi o que possibilitou Jerusalém continuar. Sobreviver. Se manter. Sobreviver. Sobreviver.
Então, até o versículo aqui 14, se você olhar com essa visão desses recursos, a gente entende. Tanto é que ele vai falar no versículo 12. Se outros exercem esse direito sobre vós, por que não poderíamos nós com mais razão? Todavia não usamos esse direito, ao contrário, tudo suportamos para não criar obstáculo ao evangelho do Cristo. Se os outros podem, por que nós aqui também não podemos? A gente está levando uma mensagem pura do Cristo para vocês, e a gente também não pode recolher esses recursos materiais que não vão ficar comigo, né? Ô Sidney, esses versículos, se a gente ler um só, você tem uma visão. Aí você lê o bloco, você tem outra visão. Perfeito, é isso né? mesmo. É isso mesmo. Outro raciocínio. Por isso que a gente tem que ter ele com cuidado. Amplia dessa. Agora, se você ler um só, você fala... "Ih". Aí, na hora de ler o bloco, muda o raciocínio, a visão, o entendimento. Perfeito, é Então isso é mesmo. bom ler do 11 ao 14 Tem de uma vez. Por isso, assim, você vai pegar para estudar as cartas de Paulo. Leia o capítulo todo. Leia o capítulo todo. E depois volte pontuando. Por quê? Quando você chegar no final, às vezes, é Paulo aqui, ó. Aí você volta lá no início, aí você vai grifando, aí você marca, você faz suas observações, né? Tipo assim, paramos, semana que vem é o capítulo 10. Leia o capítulo 10 todo. Eu já aproveito e leio todas as cartas de Paulo. Aí volto tudo do início também. Aí eu já vou sabendo que eu vou dando spoiler para mim mesmo. Quem estava na FEAC ontem, que o Falcone perguntou do corpo corruptível. É na carta aos Coríntios, tá? Se eu não me engano, é capítulo 15. Deixa eu ver se eu estou falando besteira aqui também. Então nós escapamos, porque a gente não chegou lá ainda. Não, é o capítulo 15. Isso aqui, ó, o capítulo 15. Agora eu não me lembro o versículo, mas está aqui. O Falcone falou, o Paulo falou corpo corruptível e corpo incorruptível. Não é bem assim o termo, não, mas está no capítulo 15. Depois, se vocês leiam, vocês procurem aqui. Eu não me lembro do versículo, não, mas está por aqui. Mas Paulo também fala do corpo anímico e do corpo celeste, que a gente vai chegar, que é um termo muito bonito também dele, né? Voltando aqui para nós. Aonde que eu tô? Tá. Achei aqui. Então, aqui no versículo 12, ele fala assim, não usamos esse direito. Contrário, tudo suportamos para não criar obstáculo ao evangelho do Cristo. Mas a gente vai ter que ter um momento, a gente vai ter que falar. A gente vai ter que pedir. Né? Não sabeis que os que desempenham funções sagradas vivem dos rendimentos do templo? E os que servem ao altar também têm parte no que é oferecido sobre o altar? Aí, tá vendo? A justificativa dele? Então, gente, se lá eles fazem isso, e é uma coisa para eles lícita, para mim também é lícito. Eu não vou viver do templo. Eu não vou viver do Cristo, do Evangelho. Eu não vou viver de vocês. Esse rendimento aqui é para levar para os outros irmãos. Ele vai falar isso aqui. Ele vai falar isso aqui. Ou seja, ele não vive da religião, mas ele quer colher isso não para ele. Né? Da mesma forma, o Senhor ordenou aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Ele está justificando. Quem anuncia o Evangelho vive do Evangelho. Então, Está aqui, Mateus 10, está aqui. Então, é como se ele estivesse falando assim, vós que estamos recebendo essas palavras, custa ajudar quem precisa de ajuda, que não sou eu? Que não sou eu? Custa ajudar? Então, alguém provavelmente falou, Paulo está pegando dinheiro aqui, está levando para ele,
está vivendo às custas disso? Provavelmente alguém questionou isso. Então, do bloco, do versículo, que horas são? Nossa, 8 horas, gente! Pelo amor de Deus! Eu ia pra frente aqui, entrar no bloco do 15 ao 18 aqui, ó. Do 15 ao 18, só para dar um spoiler, a gente volta a isso aqui. Do 15 ao 18 é a explicação de Paulo de que ele não vive desses recursos. Ele não vive. Tá? Só para a gente continuar isso aqui, essa polêmica do Paulo aí, que é muito boa. Ele não vive, mas ele não está criticando quem vive. Não. Você vive, ok. O pessoal tá lícito. Se quem doa tá doando de bom agrado, tá bom para ambas as partes, para mim também tá bom. Mas eu não sou esse tipo de pessoa. É aquilo, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Mas o que me convém? Nós paramos no 12 ou no 13? No 15. Entrando no 15. 15 já? Ué. Pra mim, o 12, o 13 e o 14 estão resolvidos. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente volta na semana que vem. Como é que é? Você foi até onde? Eu parei no 15. Valéria levantou a mão aí, Sidney. Oi, pode falar. É que sempre quando tem grupo, essas coisas, tem muitas dificuldades. Porque esse povo sempre fez isso, dando aos sacerdotes, mas começaram a implicar, né, com essa questão não é do dinheiro para Paulo, né, para o cristianismo. Isso. Então, assim, se você for seguir o exemplo de Paulo, você tem que trabalhar. Agora, se você for seguir o exemplo do que é colocado aí atrás, então você é sustentado. Paulo deu o exemplo máximo. Paulo sempre se colocou no maior aperto possível para poder dar o exemplo. É o selo, é o que a gente falou. É o selo. É a marca dele. Mas se o servo, se ele viver às custas da comunidade, mas de uma forma ecológica, né? Apenas para alimentação, para o seu sustento básico, se essa visão permanecesse até hoje, não teria problema. Mas o que a gente vê é o excesso. O que a gente vê é o abuso. E aí sim, o problema, é o condenável. Né? Ô, gente, o Vaticano tem um banco, existe o Banco do Vaticano. Pois é. Vamos ponderar. Tudo me é lícito, já dizia Paulo aí. Ok? Fechamos aí, então? Então vamos fazer a nossa oração final de agradecimento a mais um banquete de luz, a mais informações para o nosso espírito de como Paulo vivia na sua época. Se nós hoje não conseguimos viver como Paulo, pelo menos temos em mente o que devemos fazer, o que não é lícito fazer, que a cada estudo possamos fornecer subsídios para a nossa transformação moral, porque Paulo, ele foi um verdadeiro espírita, um verdadeiro homem de bem, tal qual o Evangelho nos coloca. Ele seria também um imitador do Cristo, e Cristo nosso modelo maior. Abençoa também Jesus a todos aqueles que por qualquer motivo nossos companheiros não estão no estudo, na FEAC, participando de outros eventos. Mas Jesus, abençoe também aqueles nossos irmãos de Israel, do Líbano, da Palestina, que estão em confrontamentos religiosos, políticos, em confrontamentos de guerra. Abençoe para que eles possam receber nossas melhores vibrações. Em pleno século XXI, ainda nós nos encontramos matando uns aos outros. Jesus, tenha misericórdia de nós. Abençoe para que possamos, a cada dia, utilizar nas nossas vibrações e enviar para eles, Senhor, para todos aqueles que estão passando
pelas expiações e provas da guerra, as famílias destruídas, os irmãos desencarnados, que todos eles sejam amparados pelos amigos espirituais. Obrigado mais uma vez por estarmos aqui, envolvidos na palavra do Cristo, aprendendo cada vez mais. Obrigado por tudo e que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem, gente. Boa noite.